Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Tony, mais uma vez, agora no âmbito da disciplina de cartografia temática, né? Então, essa videoaula aqui é relativa ao contexto da oitava semana, que é sobre práticas na produção de mapas temáticos, né? A referência para essa aula ela está no próprio livro de cartografia temática, especificamente sobre layout e elementos gráficos presentes no mapa, então página 139. Muito bem, eu vou às vezes utilizar alguns exemplos de produção de mapa aqui através do QGIS, mas vai ter uma outra aula específica sobre isso. E também, talvez não seja uma aula muito producente, porque o QGIS, as interfaces mudam, os recursos mudam, né, o software às vezes muda bastante, tanto as ferramentas disponíveis quanto os locais de acesso. Então, a ideia aqui é discutir um pouco mais o aspecto central da produção do mapa temático e para isso eu vou usar mais de um vídeo, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode pensar é a questão do layout do nosso mapa temático, né? E existe uma gama gigante de layouts possíveis. No próprio livro, né, eu apresento alguns desses layouts, né, sobre os mapas, né? Alguns exemplos aqui no final. Deixa eu reduzir aqui para poder acessar mais rápido. Então, aqui, por exemplo, tem alguns exemplos de layouts, né, que foram utilizados, né, disposição menos convencional, menos tradicional, uma coisa mais limpa, né, com apenas o logomarca, ou coisas layouts mais complexos. Então, tudo isso, essa questão do layout, tem uma relação com o que se espera do mapa, né? O que a gente, afinal de contas, está querendo, quem que é o nosso usuário e o que a gente quer levar para o usuário, né? E o meio de impressão disso também, o meio de divulgação. Bom, então, tanto os elementos que eu vou utilizar para poder levar a informação, quanto os elementos necessários que eu devo colocar no mapa, quantos espaços vazios, tudo isso tem que ser levado em consideração. Aqui eu faço referência ao próprio livro de cartografia geral digital, em que já é discutido isso lá também, mas de uma forma mais sintética, né? A questão do aproveitamento dos espaços e da própria representação com a qual a gente está lidando. Então, aqui, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, a divisão administrativa, é uma representação que ela é mais leste-oeste, né? Ela ocupa um espaço mais leste-oeste do que norte-sul, né? E isso fez com que o pessoal que produziu esse mapa utilizasse o espaço abaixo para poder colocar a legenda. Por vezes, a gente tem espaços de representação que são mais verticalizados, e aí a gente usa o espaço lateral, tanto à esquerda quanto à direita, para poder distribuir os demais elementos visuais. E aproveitamos também os espaços que a própria representação a ser feita deixa, né, como espaços vazios, para poder colocar informações adicionais, né? Então, todo o espaço aqui não foi aproveitado, mas poderia ser aproveitado. Aqui na parte esquerda superior também poderia ser aproveitado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, assim como o meio de divulgação, se é um papel A4, se é um mapa mural, ou seja, tamanho A0 ou maior, ou se é um artigo científico em que a gente tem, às vezes, um espaço muito menor para representação. Os espaços vazios no mapa, então, eles podem ser preenchidos, né, com informações acessórias. E a posição do mapa e dos demais elementos, né, é conhecida como balanço, né? Então,
Balanço e equilíbrio, né, que são os termos utilizados para você mostrar que você distribuiu de forma adequada os elementos dentro do mapa, né, dentro do seu mapa temático. Então, isso também, dentre outras coisas, permite que você melhore até mesmo a legibilidade dos textos, né, e o processo de leitura do mapa. Bom, aqui eu apresento uma figura que não é minha, né, na verdade, aqui é do Dente, onde ele coloca a questão de que, dependendo da geometria que eu estou trabalhando, né, e dependendo da forma como eu disponho a minha geometria, eu posso utilizar, né, os espaços no entorno dessa geometria. Então, repare que eu aqui tenho uma geometria, se eu mantenho ela aqui no canto esquerdo superior apoiada, eu tenho uma determinada quantidade de espaços. Se eu rebaixo ela um pouco e centralizo ela um pouco, eu já tenho uma outra disponibilidade de espaços, né, completamente diferente, para posicionar o título, e vai mudar consequentemente a legenda, né, e assim sucessivamente. Então, cada geometria dessas que a gente lida e cada forma como a gente dispõe essa geometria no mapa, no nosso mapa, gera um leque de possibilidades de uso de texto, de inserir mais texto, menos texto, aumentar ou diminuir a fonte, para melhorar a legibilidade, incluir ou ter que reduzir a quantidade de elementos visuais, né? No primeiro exemplo aqui, acima, nós temos representações mais verticalizadas e aí a disposição mais lateral dos elementos que vão das informações acessórias. Neste caso aqui, informação mais horizontal. Eu não gosto muito dessa disposição que aqui está, porque a gente pode pensar que a percepção ocidental da informação, dos dados, ela é geralmente baseada numa distribuição 5 por 8. Né? O que seria distribuição 5 por 8, então? Eu vou pegar aqui um novo slide, e é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí agora. Ou seja, é uma representação, nós nos acostumamos com a tela do computador, nós nos acostumamos com o outdoor, nós nos acostumamos com a tela da televisão, nós nos acostumamos até mesmo com o livro aberto, né? E o livro aberto, até para poder visualizar um pouco melhor a figura, né? Normalmente ele vai ter um padrão mais ou menos parecido com esse que nós estamos vendo aqui agora. Aqui a minha figura ficou um pouco mal centrada, mas é mais ou menos isso que eu tenho aqui no livro, né? Então, quando eu abro meu livro, quando eu olho para a tela da televisão, quando eu vou ao cinema, quando eu olho para um outdoor, este é mais ou menos o meu espaço de percepção. Então, no caso, quando eu tenho uma figura e preciso colocar no meu mapa uma representação que é mais verticalizada, né? Se eu pensar, aqui eu vou utilizar essa primeira figura com cor para poder representar o cartograma, né? A parte do mapa que eu quero trabalhar, e essa segunda parte aqui eu vou trabalhar sem preenchimento de forma, apenas com o contorno da forma um pouco mais espesso, para poder que a gente possa ter uma percepção melhor. Então, eu tenho mais ou menos este espaço de percepção que aqui está, né, quando a gente lida com o mapa e mesmo quando a gente lida com o livro ou a tela da televisão. Então, quando eu tenho uma representação que ela é mais verticalizada, como este caso aqui, né, eu aproveito os espaços laterais, né, eu vou colocar aqui em outra cor aqui agora, até seguindo lá a própria representação do dente, né, um tom de cinza, eu vou utilizar então esses espaços laterais para poder dispor a legenda, né, do meu fenômeno. Então eu posso trabalhar com um espaço com legendas espalhadas aqui, né, no entorno dessa representação, né, dessa figura que eu preciso representar. Agora, quando eu tenho uma feição que é mais horizontalizada, né, eu posso aproveitar, né, os espaços laterais também, né, mas também posso, dependendo do grau
do tanto que essa representação é horizontalizada, eu posso então e devo, né, distribuir essas informações acessórias, além dos espaços que a própria representação vai deixar para mim de espaços vazios, porque provavelmente ela não será perfeita como aqui está, né, tão geométrica quanto aqui está, mas eu posso, por exemplo, ter informações espalhadas, como o norte, como a escala, né, em espaços que não prejudiquem a percepção da informação. Né? E por que isso? Porque, na verdade, não seria tão pertinente assim nós trabalharmos, por exemplo, com representações muito verticalizadas. Então, se eu pensasse aqui que o meu papel, agora pensando que o meu papel, que eu vou fazer uma representação desse tipo aqui, que isso aqui é o meu papel, né, o espaço que eu tenho disponível para poder fazer a representação. Então, se eu tenho uma representação muito verticalizada, como foi o primeiro caso aqui ao alto, né, e pensar em colocar a legenda e os demais informações acessórias na parte de baixo dessa ou na parte de cima, né, eu acabo fazendo quase que uma filipeta, quase que uma forma de que não é muito tradicional, ou seja, a pessoa teria que ler aqui na vertical, um pouco da leitura oriental, né, como a escrita japonesa, né? Então isso não seria tão pertinente. E por outro lado também não seria pertinente nós termos representações que são muito horizontalizadas, né? Então, se eu aproveito esse espaço aqui e saio colocando a legenda lateral aqui, eu crio uma representação, né, que não é padronizada, que a percepção fica um pouco mais complexa. Então, esses dois tipos de percepção aqui, de distribuição dos elementos visuais, tanto uma que força muito a percepção na horizontal, quanto a que força muito a percepção na vertical, elas não são muito desejadas porque nós não temos muito hábito de trabalhar com a leitura dos espaços assim. Nosso campo visual, inclusive, ele é mais horizontal do que vertical. Nós temos uma percepção ao longo da evolução humana de termos uma maior abrangência horizontal, né, percepção para a direita e para a esquerda, do que, né, para cima e para baixo. Né? Então, nós devemos aproveitar esse campo de percepção da visão humana ao máximo, que é o que faz a televisão, né, cada vez mais com as suas telas largas, né, com seus widescreens, aproveitando ao máximo, é o que faz o cinema, é o que faz o outdoor, é o que faz boa parte da publicidade, é aproveitar esse espaço, mais ou menos 5 por 8, né, nessas proporções 5 por 8 aqui. E aí, dessa forma, né, o interessante é que a gente possa, quando nós temos elementos que são mais verticais, né, aproveitar os espaços laterais, né, que teriam uma proporção maior, eu aproveito mais esses espaços daqui, não gerando um descompasso tão grande, né, para a minha representação. Bom, além do ponto de vista da cartografia temática isso ser desejável, né, a gente vai ver que alguns padrões de mapas também seguem esse padrão aqui. Né? Você vai ter aqui o título, a legenda e aqui a representação em si. Então, esse é muito convencional. Eu não preciso seguir a convenção, né, para os mapas temáticos, né, a não ser que seja uma cartografia mais oficial, mas é interessante que eu pense no layout do meu mapa e o layout do meu mapa, no caso da cartografia temática, ele vai estar associado ao próprio padrão geométrico do tema que eu quero representar. Temas mais horizontalizados, né, em geral, pedem a distribuição da legenda abaixo para que eu possa manter a proporção de 5 para 8 na minha representação. Temas mais verticalizados pedem, né, a legenda na lateral. Às vezes a gente pode usar até, no recurso mais moderno, a invasão dos espaços, né, para um aproveitamento melhor. Não pode parecer estranho para vocês isso aqui no primeiro momento, mas não é tão usual assim, né? Ou seja, é possível sim fazer isso, né? Dá para poder sobrepor, que são representações tanto quanto mais modernas, né? E mais dinâmicas, inclusive até mesmo sem a borda, né? Fazendo representações mais
interativas ou mais com design mais moderno um pouquinho, né? Então isso já é possível. Depende, mais uma vez, da finalidade da representação, quem é o público-alvo, qual é o meio de divulgação disso, qual que é a finalidade dessa representação. Muito bem, então temos que pensar no aproveitamento desses espaços, né, que varia em função da geometria da área mapeada. Um segundo elemento que a gente tem que levar bastante em consideração é o formato final de impressão ou de disponibilização do mapa. O layout ele tem que ser adequado ao formato de apresentação. E o que, que isso significa? Significa dizer que se eu estou fazendo um mapa em que vai ser divulgado em A0, né, vamos lembrar aqui os tamanhos, né, o tamanho carta, tamanho A4, tem A5 também, mas A4, A3, A2, que vai duplicando A1 até chegar ao A0, que é um tamanho bem grande, né? É só olhar lá na BNT, dá quase 1 metro, né, por 80 ou coisa parecida assim, não chega a ser exatamente isso, mas é uma representação bem grande, né, 90 ou alguma coisa assim. Só você ir duplicando esses valores e invertendo a partir do A4 que você chega ao A0. Bom, esses mapas maiores, eles possibilitam que eu coloque mais elementos auxiliares, que eu acrescente mais informações, que eu trabalhe com logomarcas, às vezes mais detalhadas e outros elementos. Ao passo que quando eu trabalho com mapa em A4, né, mesmo, talvez a mesma logomarca, né, da empresa que eu estou fazendo, o trabalho da prefeitura ou do governo do estado, eu vou ter que pensar numa logomarca mais simplificada, porque no A4 essa logomarca, ela mesma vai perder o seu significado. Então eu devo ter uma logomarca compatível com o A4. A mesma ideia da logomarca eu vou ter que ter para as fontes que eu vou utilizar, para os textos que eu vou escrever, né? Nós temos que lembrar também que o mapa temático, né, ele tem aí, nós estamos no campo da semiologia gráfica, no campo da semiótica, ou seja, nós estamos trabalhando com o objetivo da visualização cartográfica, que é melhorar a interação, reduzir o tempo de percepção da informação, né, e garantir maior interação com o usuário. Com alterações no tamanho do mapa finalizado, elas modificam o tamanho dos elementos que foram cartografados. Então, ou seja, eu tenho que pensar no mapa já no formato de visualização, de divulgação dele. Eu não posso, aqui no software, por exemplo, aqui no QGIS, eu tenho aqui a possibilidade, aqui no compositor de mapas, né, compositor de impressão, de colocar todos os elementos nesse pedaço de papel que aqui está. Acontece que eu tenho que pensar que, bom, se eu faço tudo aqui no formato A0, por exemplo, depois eu vou colocar isso aqui, divulgar em A4, as fontes vão ficar ilegíveis, as figuras vão colapsar em si mesmo, né? Então, se o meu mecanismo de divulgação é um formato A4, eu penso no mapa e produzo ele aqui em A4. Se não, né, se o meu formato é diferente, né, então eu tenho que vir aqui e falar para o software, olha, não estou lidando com A4, né, eu estou lidando aqui com A3, por exemplo, que é o dobro disso, né. Então, aqui, a princípio não houve nenhuma alteração, mas as dimensões aqui em cima, se a gente olhar aqui, olha, já estão indo de 0 até 30 centímetros e de 0 até 24 centímetros. Então, já tenho duas folhas de A4 aqui. E, bom, eu tenho, além disso, a possibilidade de trabalhar com outros valores também, né? Então, se eu estava antes com 30 por 22, né? Então agora eu vou para outro formato aqui, que é o personalizado. Bom, não estou vendo aqui o personalizado. Extrato executivo, carta, B4. Não estou vendo aqui o personalizado, mas talvez pelo problema do meu QGIS aqui, que tem algumas limitações. Depois vocês olhem aí para ver se o de vocês também tem essas limitações, que eu me lembro que no passado não tinha essas limitações. De qualquer forma, a ideia é essa, eu preciso de um papel, já que é o tamanho do papel, que será o meio de veiculação do meu mapa. Bom,
Então, não posso pensar que depois isso, lógico que pode sofrer alterações de tamanho, mas eu tenho que pensar um meio de divulgação para evitar que essas alterações de tamanho entre aquilo que eu compus aqui na tela do computador e aquilo que será veiculado lá seja diferente, né? Quando o formato de apresentação final for em meio digital, né, devem ser observadas ainda a possibilidade de ampliação e redução. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de mapas que são veiculados via web, né? Então, se eu tenho um WebSig, por exemplo, né, então eu tenho que pensar, bom, aqui eu não preciso de uma base tão generalizada, que eu posso colocar mais camadas, menos camadas, ou possibilitar que o usuário ative ou desative, né, uma quantidade X de camadas para que ele não possa ficar sem a representação nenhuma, ou que ele fique com excesso de camadas sobrepostas, né. Aqui também, na versão anterior do livro, lá na versão no outro livro, que inclui a cartografia digital, né, eu e a professora Cecília, a gente adverte a questão dos níveis de zoom, né, e combinação de camadas, né, que isso é pensado para mapas, né, divulgados via web, né, e então, ou seja, tem que ser feito todo um planejamento, né, em função da divulgação dos mapas e das camadas de dados em meio digital, né? Então, e há um raciocínio aqui diferente do que a gente tem para a produção de mapas que serão impressos, né? Bom, disposição e dimensionamento dos elementos presentes no mapa. A percepção do tema cartografado é feita em primeiro momento, de acordo com a teoria da Gestalt lá, pelo conjunto de elementos apresentados. Portanto, imagens que possam desviar a atenção do usuário devem ser evitadas, né? Não só aquilo que a professora Janine Gisele Lessan falava, que eram as imagens parasitas, aquelas que não têm nada a ver com o mapa, mas também outros elementos que às vezes a gente quer colocar, como logomarca ou outras coisas, que vão acabar puxando o usuário, a visão do usuário, a percepção do usuário para esses temas, né? Então a gente tem que ver que o tema principal ele tem que estar em primeiro plano, para ele que a visão do leitor tem que ser desviada primeiramente, né, sem que isso gere desvio de atenção ou redução no tempo de percepção. Os diferentes elementos físicos e textuais que compõem o mapa devem ter sua dimensão definida em consonância com seu grau de importância. Alguns elementos são considerados essenciais no mapa, porém nem todos os elementos apresentam o mesmo grau de importância. E alguns podem ser suprimidos sem prejudicar a apresentação da informação cartografada. Então, por exemplo, eu posso colocar ali a informação lateral com as coordenadas geográficas, mas isso também pode ser suprimido, né? Que seria um referencial de localização. Então, eu posso utilizar um outro referencial de localização, suprimindo, por exemplo, um encarte com o Brasil, né, e colocando o Paraná dentro do Brasil nesse encarte, né. De qualquer forma, a ideia é que eu vou trabalhar com o mapa o mais limpo possível, né, no sentido de permitir a percepção objetiva da informação central, né. E cada elemento do mapa deve ter o seu tamanho em função do seu grau de importância. Todos os elementos textuais presentes devem possuir dimensões que garantam a sua legibilidade. Então, mais uma vez, eu vou, por exemplo, aqui no meu compositor de mapa e coloco aqui um texto. Eu venho aqui e insiro um determinado texto, deixa eu achar aqui texto, muito bem. Está ali, né, ele permite aqui que eu escreva aqui texto, por exemplo, né, texto. Acontece que eu posso aqui definir o tamanho da fonte, né, o tipo de fonte, o tamanho da fonte. Então, eu venho aqui no meu mapa aqui e coloco fonte 12, por exemplo, fonte 10, né? Bom, o texto vai ficar daquele tamanho que ele está. Se esse mapa vai ser impresso em A3, como está aqui programado para ser impresso em A3, o 10 ainda é perceptível. Mas quando este mapa que eu fiz aqui e pensei ele em A3, quando ele vai para o formato A4, por exemplo, quando alguém tiver que imprimir isso aqui em A4,
tiver em casa uma impressora em A4 e quiser imprimir esse mapa, poder fazer um trabalho, poder levar para campo, colocar no relatório, esse mapa vai ser reduzido pela metade, né? No mínimo pela metade, né? E, consequentemente, o texto que agora é 10, ele vai passar para 6, né? Tamanho 6, tamanho 5 ou coisa parecida. E aí ele fica ilegível. Então, nós temos que ficar atentos, né, que o texto ele tem que ser pensado para garantir, né, em qualquer situação, praticamente, que ele mantenha a sua legibilidade. É lógico que alguém pode querer reduzir o mapa, né, que foi feito em A3 para uma figura 10 por 10. E aí realmente eu não tenho como evitar o problema da legibilidade. Mas no primeiro momento tem que garantir que tudo que está ali é legível, perceptível, legível. Nesse sentido, mesmo sabendo que a princípio todo mapa deve ser produzido em seu formato final, o dimensionamento das fontes deve levar em consideração a possibilidade do mapa sofrer, né, em função de alguns ajustes, né, para publicação, pequenas alterações em suas dimensões. O elemento que deve ocupar o maior espaço em uma representação cartográfica é o tema central, ou seja, é o assunto que eu estou cartografando. Não é incomum a gente ver por aí mapas temáticos, vou voltar aqui para a figura, né, em que o tema, né, que a gente está cartografando, vou colocar ele aqui numa cor diferente, esse tema que eu estou cartografando aqui, por exemplo, ao invés dele ocupar esse espaço aqui, que ocupa a maior parte do mapa, muitas vezes a pessoa reduz esse tema, isso aqui aumenta a legenda aqui, coloca informações acessórias como logomarca e outros elementos em outros locais, e no final o tema central do mapa ele é o menos importante aqui dentro, né? Então, às vezes, tem uma logomarca desse tamanho aqui, que é quase a logomarca da empresa, é quase o tamanho do tema, né? Então, isso, o título acaba sendo maior. E aqui a legenda com tanta coisa que o próprio assunto que está aqui, o assunto cartografado, ele se perde, né? Então, é o tema central que deve ocupar o espaço central, que deve ocupar a atenção central e a maior área dentro do mapa. Apesar de ser óbvia essa observação, são comuns mapas nos quais o tema central é a menor área ocupada, né? Bom, os espaços destinados aos elementos gráficos não devem ocupar uma área maior do que aquela reservada para a apresentação do tema central. As dimensões e a disposição dos elementos das fontes presentes no mapa devem seguir uma hierarquia baseada em relevância, em que cada um ocupa, né, em função da sua relevância, uma posição na composição final do mapa lá, da informação, né? Então, veja, qual que é a coisa mais importante, né? É o tema central. Mas a leitura ela se faz, né, na cultura ocidental da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, o título vem primeiro, né? Em geral, vem primeiro. Não é um absolutismo isso, mas em geral vem primeiro. E repara que mesmo neste caso, apesar de ser um título ser grande, ser, né, perceptivo, ter uma boa, para o usuário, uma boa percepção, ainda assim o mapa, que é o segundo elemento que vai ser percebido aqui, ele ocupa uma área maior, né? Depois eu vou para os elementos acessórios, né, que vão ocupar áreas menores e fontes menores, né? E cada fonte dessa aqui vai ter o seu tamanho dimensionado em função da sua importância. O título e o subtítulo quando necessário, são as principais informações textuais a serem absorvidas pelo usuário e, portanto, são as mais relevantes. Elas devem apresentar o maior tamanho de fonte no layout final. E, quando possível, devem responder às perguntas o que, aonde e quando, né? Então, o título, por exemplo, avanço do Covid, né, no Paraná em 2010. Né? Então, o título já diz o que, aonde, né, que é no Paraná, e quando. Aqui um outro exemplo, né, de como que isso pode funcionar, que nem todos os elementos estão bem dimensionados, assim, com os seus textos relativos, né? Mas veja, se eu coloquei aqui um título, se por um acaso eu precisei dimensionar, o título era muito grande, né? Às vezes coloquei ele em 2 linhas e assim, ainda assim ele ficou muito grande. Então, se eu precisei colocar aqui o título com a fonte
22, tamanho 22, consequentemente, os demais elementos eles vão seguir uma hierarquia, né? Então, veja que aqui milhas já tem uma fonte do tipo 6, aqui as informações adicionais têm uma fonte tamanho 10, aqui a legenda tem a fonte tamanho 12, as informações adicionais aqui embaixo, fonte tamanho 8, e assim vão, aqui as coordenadas vão ter aqui fonte 4, 5, 6, desde que ainda seja perceptível, legível, elas vão estar presentes aqui, seguindo essa construção hierárquica. O próprio rótulo aqui da legenda vai ter fonte 14 com negrito. Então, ou seja, eu não posso colocar aqui a legenda maior do que o título. A informação adicional aqui numa fonte maior do que o título, do que a da legenda. Então, existe uma hierarquia para isso. A legenda que se reflete nas fontes utilizadas, no tamanho das fontes utilizadas. A legenda é o segundo elemento textual e gráfico mais importante no mapa. Né? E textual e gráfico, por quê? Porque a legenda também traz, né, o próprio assunto cartografado. Né? Então, ela deve fornecer subsídios para a identificação dos assuntos apresentados. Nenhum assunto, nenhum elemento que está presente no material gráfico, aqui no meu tema central, se apareceu aqui um pontinho vermelho, esse ponto vermelho tem que estar na legenda. Se apareceu aqui uma linha tracejada, essa linha tracejada tem que estar na minha legenda. Né? Então, nenhum assunto ou elemento apresentado no material gráfico deve ficar sem a sua identificação junto à legenda. Pois, caso não seja possível sua identificação na legenda pelo usuário, a presença desse material é inútil. Ou seja, o que é uma linha tracejada aqui dentro? O que é um triângulozinho aqui se ele não está na legenda, se ele não tem rótulo? Então, o usuário não tem como identificar isso. Então, tem que existir uma coerência entre todos os elementos que estão presentes no mapa e aquilo que consta na legenda. A legenda deve ser coerente com o modo de implantação. Então, isso foi discutido já em vídeos anteriores, em aulas anteriores, né? O modo de implantação que a gente tem. E os mapas que utilizam superfícies contínuas devem apresentar legenda contínua, indicando que não há interrupção nos valores. Caso a superfície contínua seja discretizada em classes de valores, a legenda então utiliza caixas geminadas, caixas coladas umas nas outras. Essas caixas indicam que as interrupções no fenômeno são apenas em função da discretização e que todos os valores se encontram presentes no mapa. Mapas que têm superfície discreta, né, aí sim esses, né, eles devem apresentar caixas separadas. Né? Então, aqui um exemplo, aqui não é bem o caso de superfície discreta, né? Aqui ficou temas na escala de valor aqui, mas eu poderia pensar aqui outros assuntos, né? Outras classes de uso da terra, por exemplo, cultura permanente, pasto, área urbana. Então, nesses casos, a gente tem caixas separadas. Quando o fenômeno é contínuo, a legenda também é contínua. Quando o fenômeno é contínuo e ele foi discretizado em faixas de valores, a legenda ela segue em caixas geminadas. Bom, aqui eu já chamo a atenção de vocês para o fato de que nem todo software, né, vai ter essa solução pronta. Né? Então, algumas soluções a gente vai ter que levar lá para o PowerPoint ou levar para um outro programa, editar isso lá e levar para o nosso mapa final como uma figura realmente. Né? Então, aqui no compositor de mapas, aqui, por exemplo, eu posso importar figuras. Então, eu posso produzir uma figura, né, em algum local, aqui eu posso acessá-la aqui, eu posso ir aqui no formato raster e ir lá e buscar a figura que eu editei para colocar aqui. Então, os softwares têm a possibilidade de você clicar e ele inserir a legenda, né? Então, ele tem aqui a função de inserir legenda, ele já coloca a legenda aqui, mas nem sempre a legenda está em conformidade com aquilo que a gente está fazendo. Então, se não está em conformidade, eu faço isso, né? Eu levo essa legenda, por exemplo, que ele produziu aqui, para um recurso gráfico diferente, né? Ainda que isso tenha que ser feito através de print screen, né? Então muitas vezes a gente tem que fazer isso com print screen mesmo, a função de print screen, a gente dá um zoom aqui, né? E aí eu dou uma captura de tela aqui,
né, para algumas funções aqui, e levo isso para um outro programa, edito isso no outro programa, salvo isso, né, e levo isso de volta para o mapa, né, resolvendo aqui o problema de compatibilidade. Então, nem o ArcGIS, nem o QGIS, ele dispõe de todas as soluções possíveis para todos os tipos de legenda que a gente precisa no mapa. E tem que existir uma compatibilidade disso. Então, muitas vezes a gente se vê obrigado a passar por programas de edição de imagem, né? Desde os mais simples, né, que eu posso exportar isso como uma imagem, até mesmo um outro programa como o GIMP, né, que é gratuito, ou um AutoCAD, um CorelDRAW, um Photoshop ou coisa parecida. Até mesmo o Painting pode ajudar a gente na produção do material gráfico. Bom, a disposição dos elementos, agora dos elementos que vão compor as camadas dos dados lá, ponto, linha e polígono, e até mesmo a imagem matricial lá, elas devem ser feitas em função das geometrias utilizadas, né? Então, isso significa dizer que eu tenho uma hierarquia para compor a legenda, pontos e mesmo na própria camada de dados. Pontos, quando presentes no mapa, eles devem ser a primeira camada a compor a legenda, seguidos de linhas e polígonos. Então, em geral, o que a gente faz aqui nas nossas representações, se eu tiver um arquivo de ponto, aqui eu tenho apenas um ponto aqui, acho que eu não tenho como editar esse ponto aqui, eu acho que ele não é editável, mas se for, bom, não foi até, né? Então, quando eu tenho uma camada de pontos, né, eu vou colocar um segundo ponto aqui e um terceiro ponto aqui, na minha legenda, aqui eu vou ter que colocar essa camada de dados, né, como sendo a primeira, porque se eu colocar ela por baixo da minha camada de polígono, né, o tema desaparece. Então, o mesmo que eu faço aqui, né, aqui na minha gestão de camadas, né, em que eu coloco o ponto em primeira instância, as linhas, né, que eu vou trabalhar também, linha, nossa curva composta, string de linha, cada multilinha, linha composta aqui. Então, mesmo as linhas que eu vou trabalhar também, né, elas também vão ter que seguir essa hierarquia. Aqui a minha camada ficou bem pequena, né? Mais uma vez, eu não vou aqui me ater a essa questão das simbologias aqui, porque para isso daqui, vocês vão ver que tem N vídeos aí do Anderson Medeiros e outras pessoas que tratam desses assuntos de produção de layout de mapas, né? Então aqui eu estou falando mais do embasamento teórico, da composição, e não das soluções que a gente tem aí em termos de software, né? Software vocês vão encontrar muitas coisas aí disponíveis, graças a Deus hoje, um arsenal gigante de vídeos ensinando como lidar com esses softwares, né? Então, de qualquer forma, aqui, veja, a camada primeira delas, né? Eu vou mover isso aqui para baixo, né? Então, eu vou ter uma sequência de dados que é mais ou menos essa, ponto, linha, polígono, né? Tanto aqui quanto na legenda, né, para permitir a visibilidade desses elementos. Contudo, o tema central deve apresentar destaque na legenda sobre as demais informações acessórias, facilitando a sua percepção pelo usuário. Então, lá na legenda também eu vou ter que arranjar um jeito de dar destaque nisso. Dependendo da necessidade, né, a sequência pode ser desconsiderada. Ou feito em duas legendas, né, duas caixas de legenda. Também os softwares têm recurso para isso. Por vezes, temas de uma mesma camada de dados podem se sobrepor, né, sem que isso configure um erro de topologia, do tipo overlap, lá, uma camada se sobrepõe à outra. Então, por exemplo, às vezes tem dois usos da Terra, um que é a vegetação, e a vegetação se sobrepõe ao lago, né? E pode acontecer realmente eu ter um lago, né, e um trecho da vegetação se sobrepondo a essa informação. Então, no uso da Terra, eu posso ter duas camadas de dados que não configuram um overlap, mas que se sobrepõem. Então, vamos voltar aqui ao caso, né, em que eu posso ter, em um determinado caso, né, eu vou pegar aqui, eu vou até
pedir licença a vocês aqui para poder manter essa caixa aberta, vai diminuir um pouco o tamanho da representação, não é o ideal para quem está daí assistindo, né, mas para poder agilizar aqui o meu processo de acesso. Bom, quando nós fazemos aqui a aquisição da informação, muitas vezes a gente tem lá um trecho de vegetação, né, a gente fez lá a composição da vegetação. E às vezes, bom, acabei de fazer esse tema, agora eu vou fazer um outro tema, vou até colocar isso aqui em verde, né? E agora eu vou fazer, por exemplo, o lago, né? E às vezes eu tenho vegetação que se sobrepõe ao lago, né? Então eu tenho vegetação, o lago ele vem aqui e pega esse pedaço aqui, né? Então isso pode acontecer, né? Das duas camadas estarem na camada de uso da terra, por exemplo, e uma se sobrepõe à outra porque eu tenho vegetação em área de inundação. É super comum isso, dependendo da região, então muito mais comum. Como é o caso da vegetação de manguezal, como é o caso de outras vegetações que se sobrepõem, que adentram para as áreas com presença de água. Mas não só esse caso, mas vários outros, é possível que isso aconteça. Lá na questão da topologia, isso aqui poderia ser considerado, né, dependendo do que está sendo feito, como erro de topologia, né, mas não é o caso aqui. E aí, nesse caso, os dois elementos estão na mesma camada de dados, né, a água e a vegetação, e veja, isso aqui acontece. Então, nesse caso, eu tenho que saber qual que é o tema que eu quero destacar mais, e assim como a gente faz aqui, de puxar esse tema para cima, nós temos esses recursos também aqui em software, né? Então, aqui, por exemplo, eu poderia pegar, eu acho que eu não tenho aqui um tema mas posso fazer aqui rapidamente, né, um tema qualquer aqui, só para poder mostrar que na legenda, às vezes a gente tem um tema desses daqui, vamos imaginar que isso aqui fossem temas diferentes, e um desses aqui se sobrepõe ao outro. Então, aqui mesmo na legenda, a gente pode trabalhar com a posição desses elementos, tanto aqui quanto no ArcGIS, né, eu posso trocar uma camada dessa aqui de lugar, né? Então, e aí ela se sobrepõe visualmente aqui, mesmo estando na mesma camada de dados, né? Ok? Tá. Então, é importante saber qual que é a camada que eu quero destacar, ir lá na legenda e corrigir isso. Repara mais uma vez que nem o ArcGIS nem o QGIS, eles têm condições, o software não tem condições de tomar essa decisão. Essa decisão ela tem que ser do elaborador do mapa em função do que ele está trabalhando, daquilo que ele quer destacar enquanto representação, né? Então, tanto na organização da legenda quanto na organização interna dos símbolos, os softwares têm a possibilidade disso, né? Da gente, aqui o Table of Contents do ArcGIS, né? Em que eu posso subir ou descer com essas camadas, aqui no próprio QGIS também eu posso arrastar essas camadas para cima e para baixo para poder gerar essa hierarquia, e internamente também eu posso arrastar e mover isso daqui. Inclusive, existem funções para estabelecer essa hierarquia já, para que eu possa, inclusive, levar isso para outra legenda, não precisar ficar me preocupando com isso o tempo todo, né? Bom, então aqui exemplos de organização disso, né? Bom, também é possível criar já essas legendas e editar essas legendas e salvar essas legendas para que a gente possa utilizar elas em diferentes mapas, né? Desde que os mapas tenham a mesma tabela de atributos, né, eu posso repetir uma legenda, né, em outro mapa. Ele vai então buscar aqueles elementos que eu classifiquei e que eu colori no mapa, ele vai buscar no outro mapa, se ele encontrar, ele vai aplicar então os mesmos recursos visuais. Então o ArcGIS ele tem lá a possibilidade de você salvar, né, a tua legenda e exportar a tua legenda ou importar a legenda no formato LIR. E o QGIS utiliza um formato de dados abertos aqui, né, que é o SLD, né, que é sugerido pela Open Geospatial Consortium, né? Então, então, há diferença entre esses softwares, mas também há
um converter aqui, né, que não funciona, pelo menos a última vez que eu usei não funciona plenamente, mas resolve bem, ajuda bastante a você converter aqui, né, do formato do ArcGIS, que é o LI, para o formato SLD, que é o formato aberto de dados, né. Então, bom, também existem outras coisas que a gente pode trabalhar aqui, né, aqui na própria camada, na própria construção, desde a distância horizontal que vai separar, o posicionamento interno, ou seja, essas legendas que a gente vai utilizar, né, e à sua disposição, elas podem ser trabalhadas passo a passo nesses softwares, né? Então, eu posso criar, editar essa simbologia bem em detalhes, né, quando eu não encontrar ela pronta. Mais uma vez, nós temos muitos recursos, principalmente com o uso do SVG, né? Muita coisa está disponível aí nessas legendas, cada vez mais, mas nem sempre a gente tem aquilo que a gente precisa e às vezes a gente tem que criar e também temos que ter o cuidado de editar isso perfeitamente. Bom, aqui no próprio livro, né, eu tenho exemplos de como que a gente pode criar uma legenda e depois rodar essa legenda numa outra camada de dados. Então aqui, por exemplo, eu acabei de criar aqui nessa camada de dados aqui, que é uma cópia aqui, com o número 1 na frente aqui, o município de Paraná e IBGE, essa camada eu já disponibilizei para vocês. Então, uma vez criada a legenda, eu posso salvar aqui esse estilo, né? Exportar aqui o estilo, deixa eu ver aqui, copiar estilo. Eu copio esse estilo aqui para minha simbologia, né? Pronto, agora esse estilo que eu acabei de criar, ele está salvo, né? Então, agora, se eu quiser, eu posso replicar ele nessa camada daqui, né? Aqui em estilos, então, eu posso aqui colar o estilo que eu joguei lá na simbologia, né? E ele já traz para cá aquela hierarquia que eu fiz, aquelas classes, veja inclusive com a inversão aqui da posição aqui na legenda dos elementos, ok? Muito bem, seguindo então, aqui. Bom, a orientação. Orientação é um elemento considerado obrigatório no mapa, né? A orientação norte, que pode ser o norte geográfico, norte verdadeiro, norte da quadrícula. Lembrando que existem diferentes tipos de norte aí. Mas, particularmente, dependendo da finalidade da representação, esse norte ele pode ser desconsiderado, sim. Mas, de qualquer forma, se você não quiser destoar muito dos demais mapas, né, você pode colocar o norte lá, a orientação, né, que não é só o norte, né, existem outros formatos de orientação. A gente também pode colocar linhas, o reticulado, né, do quadriculado UTM pode servir como orientação também. Bom, o mais importante aqui é a gente ter a ideia de que a orientação, que o norte, ele é para fornecer um padrão geral do que eu estou lidando, né? E não é uma figura alegórica, não é um carro alegórico, né? Então, não é incomum, por exemplo, a gente encontrar em mapas temáticos a pessoa colocando um norte que é quase maior que o próprio assunto, né? Ou coloca, ele se empolga aqui, né, com o fato da disponibilidade aqui de vários tipos de norte, ou ele pesquisa na internet, também dá para poder pesquisar, ele acha lá um norte, cada um mais bonito que o outro, né? E aí ele traz para cá uma representação que acaba sendo, né, pesada demais, né? E muitas vezes o tema se perde, né? Então, isso aqui, para que o usuário precisa desse norte aqui, né? Então, hoje, eu diria que boa parte dos nossos usuários, a não ser nos níveis fundamentais lá, não tem ideia de onde é o norte quando olha para o mapa do Brasil, quando olha para o mapa do Paraná. Então, se todo mundo sabe qual é a direção norte, sabe, né, com o que nós estamos lidando, isso aqui vai ter a sua dimensão em função da sua importância, que neste caso seria uma importância bem reduzida, né? Quando eu coloco aqui o mapa do Paraná, né, isso aqui, a importância disso aqui para poder orientar realmente é mínima, né? Bom, aqui vejam o que aconteceu, né? O norte foi para trás aqui e dá para trabalhar a disposição desses elementos aqui também, para frente, para trás, né? Sobrepondo, não sobrepondo, tá?
Então, depois vocês vão encontrar vídeos para isso, ou eu faço uma vídeo específica para essas ferramentas aqui, né, do QGIS, né? Mas não são muito diferentes das ferramentas que a gente tem aí no nosso dia a dia, não. Então, aqui, por exemplo, né, tem aqui, ó, elevar o item selecionado, né, levantar, né, talvez tenha que aplicar isso mais de uma vez, trazer para frente aqui, e isso aqui, né, o mapa levar para trás, enviar para trás, e aí pronto. Agora, o norte ali, ele está presente, está sobreposto aqui na minha camada de dados. Então, mais uma vez, o tamanho disso aqui é proporcional ao grau de importância que ele tem nesse contexto, né? O referencial espacial, então, né, corresponde às informações sobre qual que é a projeção, qual que é o datum, né? Mais uma vez, isso tem importância dependendo do mapa, mais importância, dependendo do mapa, menos importância. No mapa temático que eu estou discutindo o espalhamento dos casos do Covid no Paraná ou no Brasil, a projeção UTM, ou a projeção de Gauss, ou a projeção de Lambert, o fuso UTM, isso tem uma importância menor. No mapa pedológico, ou no mapa de definição de áreas de risco, de vulnerabilidade ambiental, isso pode ter uma importância maior. Consequentemente, vai aumentar ou diminuir o tamanho da fonte correspondente a essa informação, né? A localização, então, ela pode ser fornecida por coordenadas geográficas pelo uso de encartes, né? Então, tanto posso colocar as coordenadas geográficas na lateral, em cruzetas internas, ou a partir de encarte, em que eu coloco lá o mapa do Brasil e contextualizo isso, né? Bom, encarte. Encarte é toda aquela representação, como está aqui no caso, né, que é uma informação acessória. Então, aqui eu queria colocar o Brasil no contexto mundial, né? Então, eu usei aqui um encarte, né? Existem vários tipos de encarte e várias finalidades do uso de encarte. Um deles é servir como referencial de localização, é cobrir esse papel aqui da referência espacial, né? Outra finalidade do encarte é detalhar um local específico onde há uma sobreposição de informações, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma sobrecarga de informação aqui, então eu crio um encarte, repara que eu tenho aqui os tons de cinza, indicando que essa região foi trabalhada aqui fora, né? E aqui fora essa região novamente trabalhada. Então, isso vai cumprir o papel do encarte. Bom, um dos papéis do encarte, né? Essa linha que liga aqui, né, ela muitas vezes não é necessária, né? Então, alguns autores gostam dessa linha, usam essas linhas fazendo a conexão aqui, outros não gostam dessas linhas. Eu, sinceramente, não tenho opinião sobre isso, né? Fica por conta de vocês aí. Os encartes devem possuir dimensões compatíveis com sua importância também, né, para a geração da informação. Não devem apresentar dimensões superiores ao tema central. Mais uma vez, eu não posso ter com esse encarte aqui maior do que a própria representação, o tema. Nem esse encarte aqui, ainda que ele seja para destacar alguma coisa. Em mapas de padrões espaciais, aqui, mais uma coisa. Quando utilizado para detalhar áreas específicas, pode demandar a construção de um mapa adicional, né? Em mapas de padrões espaciais, a escala, né, que é o outro tema que a gente vai tratar aqui agora, né, ela em geral apresenta a função acessória, né? Então, aqueles mapas em que eu quero só trabalhar a noção de espalhamento de um tema, as desigualdades sociais no Brasil. Repare que a escala no mapa do Brasil ela é uma informação acessória e bem acessória mesmo, porque ninguém vai pegar aquele gabarito de escala ali para poder medir alguma coisa no mapa do Brasil, né? Ainda mais no mapa do Brasil, em metade de uma folha de A4, né? E outra coisa também é que, às vezes, quando a gente faz encarte no mapa, a gente tem que ficar atento que a gente passa a ter duas escalas, né? A escala do Brasil aqui, a escala do Brasil aqui. E aí eu teria que ter a escala do encarte e a escala do cartograma mesmo, aqui do tema central cartografado. Então, cuidado com o uso de encarte, para não parecer que todas as duas representações estão na mesma escala. Bom, a escala, então, ela tem que ver quando é que ela é útil, quando é que ela é mais útil, quando é que ela é menos útil, né? Então, mais uma vez, aquele mapa de vulnerabilidade ou aquele mapa de análise de risco, de
deslizamento, tal, lá no planejamento ambiental, a escala é bem importante. Mas no mapa do Brasil, né, da desigualdade do IDH, a escala já tem um grau de importância bem menor. Nós temos dois tipos de escala, né, a escala numérica e a escala gráfica. Aqui lembrando que os dois são importantes, né, de estarem no mapa. A gráfica vai acompanhar processos de ampliação e redução. O que acontecer com o mapa, essa escala gráfica vai possibilitar que a gente continue tendo uma ideia das dimensões presentes no mapa. E a numérica, ela informa sobre qual que foi a qualidade posicional ou o nível de generalização com que os dados foram trabalhados, né? Como durante a publicação em revistas, livros, artigos, em geral o mapa é reduzido ou ampliado, né, e pode sofrer algum tipo de ampliação, a presença da escala numérica permite entender como e por que alguns determinados dados foram obtidos, né, já que eles não são compatíveis, por exemplo, com aquela escala que a gráfica está me fornecendo. Então, eu tinha alguma coisa que era escala 1 para 50 mil e agora ela está lá no mapa, lá está bem menor, está 1 para 250 mil. Teoricamente, tipo assim, aquele elemento ali presente não era nem para ter sido visto nessa nova escala. Mas como aparece lá a escala numérica dizendo 1 para 50 mil, a pessoa, opa, entendi. Então, originalmente esse mapa era 1 para 50 mil e agora ele está aqui apenas sendo visualizado nessa escala menor. Em mapas que integram artigos, relatórios, né, técnicos em A4, A3, superior, torna-se ainda mais relevante a escala numérica, né, em par com a escala gráfica. Mais uma vez, para que quem vai usar o mapa saiba qual foi a qualidade posicional e o grau de detalhamento com que aquele material, aquele estudo foi feito. Bom, uma coisa que a gente observa em alguns mapas, né, de anamorfose, né, vocês devem se lembrar da anamorfose, aquelas deformações que a gente tem, né, a anamorfose você já não tem mais escala, você alterou a área de todos os elementos que estavam ali proporcional a um determinado dado, como por exemplo a renda ou a exclusão social, e aí não faz mais sentido você colocar a escala, porque você não tem mais a escala já se foi. Então não é incomum a gente ver aí em livros didáticos, em materiais, tal, mapas com anamorfose e embaixo escrito que a escala é 1 para 250 mil ou 1 para 50 mil. Não faz sentido. Todos os elementos que estão ali foram deformados em função de um determinado atributo, portanto a escala não deve estar mais presente. Bom, cada informação apresentada em um mapa temático possui o seu referencial de tempo, o que pode ser uma data específica ou um intervalo de tempo. Quando o mapa apresentar mais de um tema, deverá observar a necessidade de apresentar corretamente cada um dos temas representados. Muitas vezes a malha rodoviária é da década de 70, o uso da terra é da década de 80, o limite municipal é de 2010, então, ou seja, a gente tem que saber que as camadas de dados que a gente está utilizando, muitas vezes têm datas diferentes. Outras coisas têm intervalos de tempo. Né? Então, alguns dados são, né, do ano de 2010, não especificamente de um dia em 2010. Né? Outras coisas são especificamente do dia, porque, por exemplo, quando a gente pega uma imagem de satélite e usa uma imagem de satélite para produzir uma base, aquela imagem de satélite tem uma data específica. Então, o mapa que deriva daquela imagem de satélite ela tem uma data e não um intervalo de tempo. Então, não é correto eu colocar 2010. É correto, nesse caso, eu colocar que a data dos dados é 16 ou 22 de junho de 2020, né? Porque tem uma data específica. Então, cuidado, fiquem atentos na hora de colocar essa informação. E às vezes é preciso mais de uma data, a data dos dados, a data em que o mapa foi feito, ou a data dos dados censitários que estão sendo utilizados, às vezes o limite municipal é de 2010, os dados são do censo de 2000, a malha viária é de 2021 e por aí vai. Então é importante separar esses elementos. Bom, a fonte, né, é a referência sobre os responsáveis pela informação, né, e a autoria deles, a autoria dos dados, né? Quem foi que confeccionou aquele material gráfico. Essas informações devem preferencialmente estar presentes no mapa. Quando a fonte é desconsiderada, o autor do material gráfico ele passa a ser assumido como também responsável pela informação. Então, normalmente a gente tem a fonte
quem fez o material gráfico e às vezes a fonte do dado, que é o IBGE, a fonte do dado, que é a Comec, a fonte do dado, que é, né, o INPE, e por aí vai. Então tem que colocar, olha, a fonte aqui, ou então fontes diferentes, a malha, a limite municipal, a fonte é o IBGE, a precipitação, a fonte é o INPE, e por aí vai, né? Bom, mapas temáticos podem ser feitos sem ou com uma das molduras, né? Essas podem ser utilizadas para definir o referencial de localização, inclusive a moldura. Separar áreas específicas no mapa, como aquelas destinadas à legenda, título, etc. Então, essa moldura que eu comentei com vocês aqui agora há pouco, né? Ela pode estar presente, ou ela pode inclusive existir mais de uma moldura dessas, né? E elas vão ter espessuras diferentes, né? Aqui, então, ó, se essa de cá tem 4, alguma coisa, eu vou fazer essa daqui uma espessura menor para poder separar, por exemplo, a área do cartograma em si, do tema cartografado, né? Que poderia ser esse daqui, por exemplo, né? Que ele também pode ter a sua própria moldura, né? Então, inclusive essa moldura daqui com as coordenadas na lateral, né? Então a gente pode ter uma, duas, três molduras e molduras cumprindo papéis diferenciados aqui no nosso, na nossa representação. Tá? Então não é incomum a gente utilizar essas molduras aqui, tá? Mas também não é obrigatório. Também posso ter o tema representado aqui e nenhuma moldura, né, interna, por exemplo, né, e aqui pode estar o título e aqui a legenda. Tá? Então, isso também é possível. Okay? Bom, as imagens parasitas são aquelas, né, que não possuem relação direta com o tema apresentado, não possuem referência junto à legenda. Imagens parasitas, comumente presentes em livros didáticos e mapas para fins comerciais e recreativos, são representações sem finalidade consultiva. Elas não compõem informação, portanto, não devem desviar a atenção do usuário, né, no primeiro plano. Mais uma vez, se eu tiver muitas imagens parasitas, eu posso desviar a atenção, confundir o leitor, né? Então, se eu for utilizar imagem parasita, ela tem que ter dimensão e ela não pode afetar a percepção inicial do meu tema, né? O Bertin afirma que a informação central, né, ela deve ser livre de ruído para ser corretamente compreendida. Qualquer elemento que possa gerar dúvidas quanto ao significado a ser transmitido deve ser evitado. Apesar das inúmeras possibilidades de ornamentação fornecida pelos recursos da informática, a apresentação do mapa final deve se restringir aos elementos essenciais para sua compreensão. E é lógico, né? Existe o caráter lúdico, existe o mapa para fins de despertar o interesse em determinado assunto, e aí sim a gente pode colocar figuras de outros adereços, mas sempre evitando que eles desviem o tema central, né? Que sejam mais importantes do que o tema central. Caso isso aconteça, ele vai poluir a representação e vai desviar o foco do usuário e pode gerar ruído na comunicação. Resumindo, então, todos os elementos visuais presentes em mapas devem ser dimensionados de forma compatível com seu grau de importância. E os elementos acessórios devem ser discretos e nunca maiores ou mais destacados que o tema central cartografado. Bom, nós estamos aqui com 1h03, então eu vou fazer uma pausa e depois eu complemento um segundo vídeo sobre ainda o layout e a produção de mapas. Tudo bem? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.